Nós nos humilhamos perante Ti. We don't come now as leaders. Nós não queremos chegar como líderes, We come now as sheep of your pasture. mas sim como ovelhas do Teu pastoreio. We come to you, the great shepherd, Nós nos achegamos a Ti, o the grande great pastor, apostle of our o faith. grande apóstolo da nossa fé. Speak to every heart, Lord. Fala, Senhor, com cada coração Strengthen us. e fortalece-nos Align us. e alinhe a nossa vida. Lord, surround us Senhor, cerca-nos with your protection, com a Tua proteção, with your love. com o Teu amor. Fill us Enche-nos with your grace com a Tua graça and with a fresh anointing. e com a unção fresca. Let the word come alive to us. Que a palavra se torne mais In viva. Jesus' name. Em nome de Jesus. Amen. Amém. Focus. Foco. Paul said this in 2 Timothy chapter 4 and verse 5. Em 2 Timóteo 4, 5, I'll quote it to you from the Voice translation. eu vou citar de uma tradução que chama-se A Voz. And let me just preface it by saying this. E eu quero introduzir isso dizendo o seguinte. In 2 Timothy 3 and all through 2 Timothy 4, Em 2 Timóteo 3 e todo o capítulo 4 também, Paul is talking about the last day. Paulo se refere aos últimos dias. He's talking about the times you and I live in. Estava se referindo aos tempos em que nós vivemos hoje. He's talking about a spiritual apathy. Ele estava falando sobre uma apatia He's talking about confusion. acerca da He's confusão, talking about deception, do grande engano, demonic spirits. dos espíritos demoníacos. And in 2 Timothy 4 verse 5, he says this to Timothy. E em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5, But you ele diz, mas você must stay focused tem que manter o foco and alert at all times. e alerta em todas as horas. We must stay focused. Nós temos que nos manter no We foco. must remain alert. Temos que nos manter alerta. Now, you know, in 34 years of pastoring, Em 34 anos de pastorear, one church uma igreja só, from 20 people, que começou com 20 and pessoas, now we have four campuses. agora nós temos 4 campos, 4 congregações. But I've helped a lot of pastors through the years. E eu já ajudei muitos pastores através dos anos. I know one problem we have as pastors. Eu sei de um problema que nós temos como pastores. We suffer from a lack of focus. Nós sofremos por falta de foco. Not really a lack of focus, Não é talvez falta de but foco, our attention is easily broken. mas a nossa atenção é facilmente distraída. And we focus from one thing to another, E nós focamos numa coisa e depois focamos em outra coisa. never thinking about the end result. Nunca pensando no resultado final. But in the day you and I live in right now, Mas nos dias que estamos vivendo agora we hoje, must stay focused and alert, nós precisamos manter o foco e estar because the alerta, days are evil porque os dias são maus. and there is much at stake. E há muita coisa realmente Can you say para amen? ganhar ou perder. Amém? Alguém coisa bem? Let me define focus for you. Eu quero definir foco para vocês. The word focus, A palavra foco basically three meanings, three ideas. significa, ou tem mais ou menos nada, 3 ideias. If you were going to focus a camera, Se você fosse focalizar uma máquina, uma câmera, you first have to set your attention on one thing. primeiro você tem que colocar a sua atenção em um objeto. If I was going to take a picture of one person here, Se eu fosse tirar uma foto de uma pessoa aqui, I'd have to focus on that one person. eu teria que focalizar aquela pessoa. Then it also means to make adjustments to the lens Também significa fazer os ajustes nas lentes, so that object comes into clarity, full view. para que aquele objeto se torne bem nítido, bem claro. And then finally it means to stay fixed on that thing you focused E on. finalmente significa manter fixo a sua atenção naquilo que você está focando. Listen, in all the things that vie for your attention, De todas as coisas que procuram pegar a tua atenção, everything that surrounds us, tudo que nos rodeia, we better see Jesus afresh in these days. nós precisamos ver Jesus de uma maneira nova. We better adjust our lens, Temos que ajustar a mente, adjust all our ministries, ajustar todos os nossos to ministérios focus clearly on Him, para focar claramente nele, on His nos commandments, seus mandamentos and His will for our e lives, na vontade dele para a nossa and vida, not be moved from that. e não nos movermos disso. Listen to this verse. Agora escuta esse 1 versículo. Chronicles 29:19. Primeiros Crônicas 19, David prayed this for his son. 29 e 19. This is a prayer for us. É uma oração de Davi para seu filho, mas serve Give para my nós. son Solomon Dá para meu filho Salomão an uncluttered,
An uncluttered and a focused heart. Coração focado e sem uncluttered. Me ajuda aí. Coração que não tem nada que venha tomar lugar. So that he can obey what you command Para que ele possa obedecer aquilo que tu ordenas and live by your directions. e viver de acordo com as suas direções. See, God wants our heart focused. Deus quer que o nosso coração esteja focado. He wants us to remove everything else. Ele quer que a gente remova todas as demais coisas, Focus upon him mas focar na pessoa dele, so we can obey his command para podermos obedecer suas ordens and do what he wants. e fazer a vontade dele. Can you say E amen? fazer amém. Now, Hebrews 12, 1 and 2. Hebreus 12, versículos 1 e 2. It says this, therefore, Diz, portanto, since we are surrounded desde que estamos sendo rodeados by such a huge crowd of witnesses de uma tão grande nuvem de testemunhas, to the life of faith, a uma vida de fé, let us strip off every weight vamos nos despojar de todo o peso that slows us down, que nos atrasa, especially the sin that so easily trips us up. especialmente o pecado que tão facilmente nos faz tropeçar. And let us run with endurance E vamos correr com perseverança the race God has set before us. a corrida a qual Deus tem nos chamado. We do this by Nós fazemos isto keeping our eyes on Jesus, através de manter os nossos olhos em Jesus, the champion o campeão who initiates and perfects our faith. que inicia e aperfeiçoa a nossa fé. Amen? Amém. I want to make 3 simple points tonight. Eu quero fazer 3 pontos principais. Say focus. Mantenha foco. 3 points about focus. 3 pontos sobre foco. Point number 1. Primeiro ponto. Focus on running the race set before you. Foque em correr aquela corrida que está diante de você. The Bible says there's a race set before us. A Bíblia diz que há uma carreira que está diante de nós. We are all called to run our own race. Cada de nós somos chamados para correr a própria carreira. Now, look, when we talk about running the race biblically, Quando a gente se refere a correr uma corrida, uma carreira, biblicamente, there's your personal walk with Christ, nós temos a nossa caminhada pessoal com Cristo, where you're a follower of Christ, onde somos seguidores de Cristo. right? Amém? I'm not talking about that. Eu não me refiro a isto, não. The second idea of your race E a segunda ideia de corrida, ou carreira, is your ministry é race. o seu ministério, a carreira do seu ministério. Everybody here Todo mundo que está aqui has a personal race you're running. tem uma carreira pessoal que você está correndo. But then on top of that, Mas junto a isso, God calls you to a leadership race. Deus te chama para uma carreira de liderança. God calls you to a ministry race. Deus te chama para uma carreira de ministério. Are you with me? Quem está me The acompanhando? Bible says it this way. E a Bíblia diz desta maneira. It's a race He sets before you. É uma carreira que Ele coloca diante de você. My race is not your race. A minha carreira não é a sua carreira. My race is not your A race. minha carreira não é a sua carreira. Your race is not His A race. carreira sua não é dele. It's the race set before you. É a carreira diante de você. Are you focused Você está focado on the course, no curso, the assignment, na tarefa, the race na carreira that Jesus has set before que you? Jesus colocou diante de você. You got to run your race. Tem que correr a carreira. Did you say amen? Quem você amém? Now, when you run that race, you got to begin properly. Agora, quando se corre a carreira, tem que começar da maneira certa. Many people don't start right. Muitas pessoas não param, não terminam da forma certa. If you don't start right, Eles começam, não iniciam da you won't forma certa. finish right. Se não se inicia certo, você não vai terminar certo. You know, Paul, when he's talking, or whoever wrote Hebrews, Quem escreveu o livro de Hebreus pode ser Paulo. was drawing the illusion of the Olympic runners, right? Ele estava escrevendo de acordo com aqueles atletas das Olimpíadas naquele tempo. You ever see one of these races? Alguém já viu uma corrida? These guys go to the starting box. Aquele pessoal vai naquela posição. Every muscle Cada músculo is tense. está tenso. They're waiting. Estão aguardando. They cannot start Eles não podem começar until they hear the signal, até escutar o sinal. until the author of the race says, run. Até que o autor da corrida diga, agora sim, Are you running the race você está correndo a carreira that Jesus has called you que to? Jesus te chamou And did you begin right? e você começou certo. You know why people can't focus, Pastor Mike? Pastor
Pastor Miguel, você sabe por que muitas pessoas não conseguem They didn't focar? hear a command to start. É porque não escutaram o And they're sinal off running, para começar. E eles estão correndo, but nobody called them to run. mas ninguém chamou eles para correr. I know not in Brazil. Eu sei que no Brasil não acontece, mas na América sim. Say focus. Diga, foco. Run your race. Correr a carreira. You got to learn to run. Now listen, when you run your race, Quando você está correndo a carreira, you got to learn to stay on course. você tem que aprender a manter o curso. Runners stay in their lane. Porque os corredores, os atletas têm que se manter Stay dentro da pista. in your lane. Fique na sua pista. Watch what Paul said. Watch. Veja o que Paulo falou. I can just go right back. I'm going to just take one verse out of 1 Corinthians 9. 1 Coríntios 9. Well, listen to this. 'Cause Escute bem. 1 Corinthians 9:26. 1 Coríntios 9, versículo 26. Na NVI. Here's what he said. É o que ele diz. He said, I don't run Ele diz, eu não corro like a man running aimlessly. como um homem que está correndo sem alvo. Isso, obrigado. I don't fight E eu não luto like a man beating the air. como quem esmurra o ar. You know how many leaders I know that run aimlessly? E sabe quantos líderes que eu conheço que estão correndo sem rumo? They run here Estão correndo para cá, and they run there. estão correndo para lá. And they run here Correm para cá, and they run there. correm para lá. And then they start doing warfare. Depois começam a fazer guerra. They're fighting something Estão lutando contra algo, that they never won any victory over. mas nunca conseguem vitória. We have people in the States. Nós temos gente nos Estados They Unidos prophesy things que profetizam coisas, and they do warfare, fazem guerra espiritual, but they never win any battles. mas nunca ganham batalhas. My friend Carlos Anaconda, you know Carlos Anaconda here? Eu tenho um amigo chamado Carlos Anaconda. Carlos been to our church 5 times. Ele esteve 5 vezes na nossa He igreja. said to me, Michael, Ele disse, Miguel, he said, I go to these conferences eu fui nessas and I conferências, listen to all these people preach escuto tantas pessoas pregarem about warfare sobre guerra to take a city. para tomar uma cidade. He said, not a one of them Diz, nenhuma dessas has not pessoas even taken a city. nunca nem tomou uma They cidade, haven't won their block. They haven't won their neighborhood. nem ganharam sua vizinhança ainda. Are you running? Você está correndo a carreira? Are you in your lane? Você está na sua pista. When you are in your lane, Quando você estiver na pista, you don't run aimlessly. você não vai correr sem You alvo. start to run with purpose. Você vai correr com When you propósito. fight with power. Quando você luta com See, poder. Jesus said, I'm going to build my church. Jesus disse, eu edificarei a minha igreja. And all the gates of hell are not going to be able to stop it. Todas as portas do inferno não vão conseguir parar. Not going to be leaders running here and running there. Mas não vai ser líderes correndo de um lado para o outro. It's going to be leaders with focus. Mas vai ser That líderes know God que têm called foco, que sabem que Deus That know which direction they're running in. sabem a direção que estão correndo. That know that Jesus authored their race. Come on. Que sabem que Jesus foi autor da sua carreira. Hallelujah. Aleluia. See, we have to let Jesus lead. Nós precisamos deixar Jesus nos conduzir. We have to be presence driven. Nós precisamos ser guiados pela presença I don't dele. know about here, but I worry in America. Eu não sei aqui, mas lá no América We're eu fico becoming preocupado. more and more man driven. Porque estamos sendo cada vez mais conduzidos por homens. More and more strategic. Cada vez mais estratégicos. Listen, here's what Jesus said. Mark 8:34. Marcos 8:34, Jesus If diz: any one of you wants to follow me, se algum de vocês quiser me seguir, you have to give yourself up to God's plan. tem que se entregar ao plano de Deus. You have to give yourself up to God's plan. Tem que se entregar ao plano de Deus. Another, the Message Bible says, Na mensagem, na tradução mensagem diz: anyone who intends to come with me qualquer que queira ou tenha intenção de me seguir, has to let me lead. tem que deixar que eu guie. You're not in the driver's seat. Porque você não está na posição de motorista. I am. Eu sou. Lead me, Jesus. Ó Senhor Jesus, guia-me. Lead me, Jesus. Guia-me, Jesus. See, the race set before you A carreira que está diante de nós is not often a race you would choose. nem sempre é uma carreira que a gente teria escolhido. When I say stay in your lane, Quando eu digo de manter-se dentro da pista, sometimes we never would have gotten into the race. às vezes a gente nem teria entrado na carreira. We would not chosen that path. Não teríamos escolhido
esta direção. God called me in the ministry. Deus me chamou ao ministério. I didn't want to be in the ministry. Eu não queria estar no ministério. I was in business. Eu estava realmente numa profissão, no negócio. He said, I want you to follow me. E ele diz, eu quero que você me siga. You have to let me lead. Mas você tem que deixar que eu te Lord, I'll do conduza. whatever you want me to do. Ah, Senhor, eu faço tudo que o Senhor me conduziu. I want you to run a race, Mike. Oh, Mike, eu quero que você corra uma carreira. I'll follow you all my life. Ah, eu vou te seguir a vida inteira. Yes, I know you will. Eu sei que você But I vai. want you to lead my people. Mas eu quero que você Oh, conduza I don't know meu about povo. Ah, eu não sei I don't não. know about that. Eu não sei. No, I want you to go to Utica. Eu quero que você vá para I Utica want you to pastor a church. e pastoreie uma igreja lá. I don't think so. Ah, acho que não, senhor. Acho que não. No Bible college. Eu não tinha nenhum instituto No, bíblico. no mentors. Não tinha nenhum mentor. I said, I don't know how to do this stuff. Disse, Senhor, eu não sei fazer nada disso aí. Let me try. E deixa que então eu assuma o Let me comando. lead. Deixa que eu Let my grace empower you. não, Let my Deus disse, deixa que eu te conduza, que eu pegue o volante, que a minha graça e poder te leve. You can't do it, Você não vai conseguir. but I can do it through you. Mas Deus disse, mas eu vou conseguir Will através de ti. you run the race I call you to? Quando você correr a carreira que eu te chamei. I hope you listen. Hear me tonight. Eu espero que estão me ouvindo hoje. We want to choose the path we want to walk. Às vezes a gente quer escolher o próprio caminho. We want to decide where we're going to go. Às vezes nós queremos decidir We aonde want to reach the people we want to reach. queremos alcançar as pessoas que nós queremos We alcançar. want to do church the way we want to do church. Nós queremos fazer a igreja funcionar como nós queremos. But Jesus said, how about you get in the lane I put you in? Mas Jesus está dizendo, por que não ficar na pista que How about you do what I tell you to do? Por que não fazer aquilo que eu te digo? Come on. Amém. Aleluia. Bom, Listen to this quote. agora escute essa citação. Henry Blackaby. Ou Henry Blackaby. If Christians around the world Se os cristãos ao redor do mundo, were to suddenly renounce their personal agendas, se de repente negassem suas próprias agendas, their life goals, os seus alvos de and vida their aspirations, e as suas aspirações, and begin responding in radical obedience e começassem a corresponder com uma obediência radical to everything God showed them, a tudo que Deus lhes mostrar, the world would be turned upside down. o mundo estaria de pé para o ar. How do we know this? Como que sabemos isso? Because that's what the first century Christians did. Porque exatamente o que o povo da igreja do primeiro século fez. And the world's still talking. E ainda o mundo está falando sobre isso. How about if we said no to our plan, Que tal a gente dizer Não, não não, para não. os nossos planos? no to our desire, Não para os nossos desejos. and yes to E Jesus? sim para Jesus. I will run the race Eu correrei that a you corrida have set before me. que o Senhor determinou para mim. Listen to me. Some of you are in places Alguns de vocês estão em that lugares you think are too difficult. que cadeia agora. Vamos But partir the disso. dream, Mas Senhor, aquele sonho. I see great things. Eu vejo tremendas coisas. I have a dream from God. Eu recebi um sonho de Deus. The dream will come to pass. Ah, o sonho vai acontecer. Serve me in the prison. Mas me sirva primeiro na prisão. Learn my voice in the prison. Aprenda a ouvir a minha voz na prisão. Learn to take over in the prison. Aprenda a realmente governar isso na prisão. Actually, you know what the Bible says? Sabe o que a Bíblia diz? It says in the Psalms, Nos livros de Salmos. God sent a famine. Deus enviou uma fome. Psalm 105. Salmo 105. He sent a famine. Ele mandou uma fome. And then he sent somebody ahead of them. Depois ele mandou alguém adiante He dele. sent Joseph. Mandou José. He called Joseph to run a race. Ele chamou José para uma carreira. I sent him. Sim, eu mandei. He was in chains. Mas ele estava algemado. It says they hurt his feet. Diz que os pés estavam também God said, em yeah, ferros. that's how I sent people. Ah, Deus diz, é assim que eu mando That's how I vocês. prepare people. Assim que eu preparo as pessoas. Because in one moment, Porque em um momento, when he couldn't make it happen, quando José não era capaz dele fazer acontecer, the king called for Joseph. o rei deu chamar José. Say one moment. Diga comigo, em um One momento. moment. He went from the prison Em um momento ele saiu da to the prisão palace. para o palácio. He began to run the nation. Ele começou a governar a nação. Let me tell you something. Eu quero dizer uma coisa. God has a time for Brazil. Deus tem uma hora para God você. has a time for your city. Deus tem God uma has hora a para a sua time for cidade, your ministry. para o seu ministério. It is his race, not A yours. carreira é dele, não é sua. Let him set the pace. Deixe que ele determine o passo.
focus on running your race, right? Focar na sua carreira. Number 2. Número 2. Never Nunca. lose your focus on Jesus during the race. Nunca perca o seu foco na pessoa de Jesus enquanto você corre. What? Oi? Never lose your focus on Jesus during the race. Nunca perca o seu foco na pessoa de Jesus enquanto você está correndo. Is it possible to start running É possível começar a correr and lose focus of Jesus? e perder o foco na pessoa de Jesus? Absolutely. Absolutamente. Now listen to this. Here's what the Bible says. O que a Bíblia diz é o seguinte: Jesus is the author of the faith. Jesus é autor da fé. He starts the race. Ele começa a carreira. The Bible says he's the finisher. E a Bíblia diz que ele é o consumador. He's the Alpha Ele é alfa and the Omega. e o ômega. He's the beginning Ele é o começo and the end. e o final. It starts great Começa bem and hopefully will end good. e, se Deus quiser, vai terminar bem. But what happens in the middle? Mas o que acontece no meio? What about the middle? E o meio da coisa? What about the middle? E o meio? That's when we get in trouble. É aí que a gente entra em apuros. Some of you are in trouble E alguns de vocês estão em because you're apuros. in the middle. Porque vocês estão no meio. We get stuck in the middle. Nós ficamos encalhados no meio. It started great. Começou bem. I started with faith. Comecei com fé. I started with vision. Comecei com visão. And then. Mas isso, mas aquilo, eu não sei o que. Now I'm in the middle. Agora eu estou no meio. I can't go back. Não posso voltar. And I don't know if I'm going to make it. E não, nem sei se eu vou chegar no final. Stuck in the middle. Eu estou encalhado aqui no meio. You know the Greek word for race? Você sabe a palavra grega para You know what carreira? that word is? Sabe qual que é a palavra? You ready? The Greek word, run your race. A palavra corra a sua carreira You know no what that grego. word is? Sabe o que é? It's the word agon. Agon. Agon, And we get the English word agony. que a palavra agonia procede dessa palavra. Run the agony. Corra a agonia. Actually, another way to translate it is fight the good fight. Outra maneira que Paulo diz, combate o bom combate. All right, listen. Let me read you this definition from Vine. Agora eu vou citar uma definição do Vines. Agon describes your race. Agon descreve a carreira. Listen to me very carefully. Então escute bem. But it can also describe Mas também pode descrever the inward conflict of the soul. o conflito interior da alma. This inward conflict is often the result Este conflito interior muitas vezes é resultado of or the accompaniment of an outward conflict. De conflito exterior. And it implies a contest against spiritual foes E implica em uma luta entre adversários espirituais, as well as human adversaries. como também adversários humanos. Run the race that is set before you. Corra a carreira que está diante de ti. Lay aside, here's what he says, Paul. Ele está dizendo, deixa, Run your race. corra a carreira. He's the author and the finisher. Ele é autor e consumador. But you got to learn to lay aside every weight. Mas nós temos que aprender a deixar de lado todo o peso, The weights start to hit you in the middle. porque os pesos começam a pesar mais no meio da vida. Aquele fardo, The load. a carga. You start carrying stuff. Você começa a carregar coisas. Then pretty soon you can't carry anymore. Daí a pouco você não consegue mais You got levar. to learn how to lay it aside. Tem que aprender a deixar de lado. You got to learn to not take your eyes off Jesus. Precisa aprender a não tirar o foco da pessoa de Jesus. What weights? Quais How pesos? about this one? Que tal, How about the weight of a church not growing? que tal o peso de uma igreja que não cresce? The weight of a church not growing. O peso de uma igreja que não cresce? How about the weight of just doing ministry? Que tal o peso de simplesmente trabalhar no ministério? How about the weight of fear? Que tal o peso do medo? Fear of people. Medo das pessoas. If I say this, then that'll happen. Mas se eu falar isso, vai Fear of acontecer. failure. O medo de fracassar. Fear of the future. O medo do futuro. Some people are bound with fear. Algumas pessoas estão amarradas pelo medo. There's the big one. É uma grande. How about the weight of hurts and wounds? Que tal o peso das feridas e machucaduras? Unresolved conflicts. Conflitos não resolvidos. A little arrow here, Uma pequena flecha aqui, a criticism there, uma crítica ali, a family leaves, uma família vai embora, people talking against your as ministry. pessoas começam a falar a respeito, Especially in the women, the wives. especialmente as esposas. The wives take it way more personally than the men. Muitas vezes a esposa leva muito mais pessoalmente a People questão that do que o promise homem. As
pessoas prometem. People that promised that they would walk with you, Pessoas que prometeram caminhar junto ao teu lado. and then they stab you in the back. De repente se esfaqueiam nas costas. Weight. Peso. About the weight in the middle. Que tal o peso no meio da corrida? When you start losing heart, Quando você começa a esmorecer. you're just going through the motion. Você está fazendo tudo mecanicamente. Gotta learn to lay it aside. Tem que aprender a deixar este peso do lado. See, it's so easy É muito fácil to lose focus on it. perder o foco na pessoa de Jesus. It's so easy to make it about everything else but Him. É muito fácil dizer que tudo que importa é tudo menos Ele. We're so easily distracted. Somos tão facilmente distraídos. We get out there and think we're all alone. E nós saímos aí pensando que somos os únicos atletas correndo. He promised, I'll never leave you. Mas Ele disse, eu nunca te deixarei. I'll never forsake you. Eu nunca te abandonarei. Let me tell you another weight. That's the most dangerous weight of all. Eu vou dizer agora qual que é o peso mais perigoso de todos os pesos. Can I tell you the most dangerous weight in ministry? Posso contar para vocês? You ready? Qual que é o peso mais The most perigoso dangerous weight no that you ministério? will face in ministry is success. É o sucesso. Any kind of success. Qualquer tipo de sucesso. You promote somebody, Você promove alguém e alguma coisa acontece. the church grows quickly. Uma igreja cresce rápido. Or a church gets to a certain place of growth. Ah, nossa igreja chegou a alcançar a meta. Who we are. You know the greatest test for man? Sabe que maior prova para o homem, Pat? sabe, para passar essa Not prova, the test of failure, não é a prova do fracasso, not the test of lack. nem a prova de falta The de most difficult Falha. test for man mas a prova mais difícil para o homem is the test of success. é a prova do sucesso. Are you okay? Estão bem, gente? Is this ministering to you? Está ministrando ao teu coração. I've run a ministry race Eu já corri uma carreira ministerial 34 years. durante 34 anos. Almost 40 years as a Christian, 4 anos, ou 40 anos de cristão, desculpa, 34 years as a pastor. e 34 anos pastoreando. One church. Uma igreja só. I've seen about everything. Eu já vi muitas coisas. I've suffered every one of these ways. Eu já sofri cada um desses pesos. Lay aside every weight. Deixar de lado o peso. Because see, Jesus knows Porque Jesus sabe. it's so easy for us to get distracted. É muito fácil a gente se distrair. Let me read you a very familiar verse. Eu quero ler uma passagem, um versículo bem conhecido. In Matthew 16, 13 through 18, Em Mateus 16, de 13 a 18, Jesus leads the disciples Jesus guia os to discípulos Caesarea Philippi. para Cesareia de Filipe. Caesarea Philippi A Cesareia de Filipe was one of the most wicked, idolatrous places in Palestine. era um dos lugares piores na Palestina, o lugar mais ímpio, piores lugares. He takes them there E ele leva os discípulos para lá. and he asks them two questions. E ele faz duas perguntas para eles. Oh, by the way, A let me propósito, tell you when this was in his ministry with them. When it was in the ministry. eu quero dizer quando isso aconteceu dentro do ministério dele. It wasn't when they first started. Não foi quando começaram, It wasn't year one. não era no primeiro ano, It wasn't even year two. nem no segundo ano, It was year three. era no terceiro ano. It do was ministério. right before he was going to be crucified. Era logo antes dele ser He crucificado. said, I got to ask you two Ele questions. disse, eu quero fazer duas perguntas para vocês. I want to know how you're going to answer them. Eu quero saber de que maneira vocês vão me Question responder. number one. Primeira pergunta. This is at the end of his ministry now. E é no final do seu They've been with ministério. him for 3 years. Eles acompanharam ele durante todos esses 3 anos. They're in the middle. Estão no meio agora. He said, who do people say I am? Ele diz, quem que os homens dizem que eu sou? What would culture say? O que é cultura? It comes with culture, right? É, What are they saying about me on Twitter? o que estão me dizendo no Twitter, Instagram, no Instagram, Facebook, no Facebook, MySpace. MySpace? Who do people say I am? O que as pessoas dizem que eu sou? What are they saying on TBN? O que estão dizendo na TV? What do people say I am? O que as pessoas dizem que eu sou? Well, you don't like it. Well, we say today, some say you're very tolerant. Alguns dizem que você
Você é muito tolerante. You're very tolerant. Tolerante. You're very embracing. É, The você Pope, the Pope says, o Papa diz Pope says he's more tolerant. que ele é mais tolerante And he's more relevant, e é mais relevante. right? Jesus is more relevant. Jesus é mais relevante. That's what they're telling me. Eles estão dizendo isso. He's changed. Ele mudou. He's changed. Ele mudou. Jesus has changed. Jesus mudou. He's changing his mind about some things. Ele mudou a mente sobre as Because coisas. now we have a Bible-less Christ. Porque agora nós temos então, se for assim, um Jesus sem Brother Bíblia. Guillermo. And we have a church-less Christ. E nós Right? temos uma igreja sem Cristo. We have a Christ church. Nós temos um Cristo We sem have a Christ igreja. without the Bible. Nós temos um Cristo sem a We have a Bíblia. Christ that doesn't ever rebuke sin. Nós temos um Cristo que nunca repreende o pecado. So that's what you're saying, Lord? É isto, Senhor, que estão dizendo. What do you think? O que o senhor acha? I'm shocked Estou today. chocado hoje. When I ask pastors, Quando eu when I listen pergunto para os pastores to what they preach, o que eles estão pregando. are you preaching cultural Jesus or Vocês Bible estão Jesus? pregando Jesus culturalmente ou biblicamente? Are you preaching middle Jesus? Estão pregando Jesus aí no meio? Jesus out of your frustration? Jesus das suas frustrações? Jesus of the Bible? Ou Jesus da Bíblia? Then he said, well, now who do you say? Depois ele perguntou, e vocês? Quem que vocês dizem que eu sou? I want you to picture this. Agora eu quero que vocês Just entendam, imagine. enxergam. Here's what Caesarea Philippi was like. A Cesaria da Filipos era It assim, was full of idols. era cheio de ídolos. It was called Caesarea Philippi because there's a big idol to Caesar. Ele chama-se Cesareia de Filipos porque tinha um grande ídolo para César, bem ali. Look behind me. See this idol of power? E Jesus está dizendo, olha atrás de Pride mim. and power? Poder, orgulho, Pride of man? Oh, orgulho dos homens. there's an idol of Pan. Tinha um ídolo de Pan, Like também, Peter Pan, como Peter Pan. the Sabe? God of fertility. O Deus de fertilidade, Yeah, for growth, para crescimento, fertility, fertilidade, right? Sex, sexo. women. Quem que sou eu? And actually there in Caesarea Philippi, E lá em Cesareia Filipos there was a cavern tinha uma caverna that water flowed down into the earth. onde a água corria para dentro da terra. Very interesting study. Bem interessante esse They actually said, they called that place where all the idols were, Aquele lugar que tinha todos aqueles ídolos, they called that cavern chamavam essa caverna the gate of hell. a porta do inferno. Because they believed the spirits came in and out of there. Porque eles acreditavam que os espíritos saíam e entravam ali. So Jesus said, who do you say? Então Jesus diz, quem vocês dizem que eu sou? And Peter said, thou art, listen, Pedro disse, thou tu art és Christ, o Cristo, the Son of the living God. o Filho do Deus. Now listen to me, listen. Agora escuta, Jesus said, if you understand that, Jesus disse, tu entendes if isso? you understand that, Se tu entendes isso? boy, we better understand that. Ó, gente, temos que entender isso. He's not cultural, he's not relevant. Ele não é cultural nem relevante. He is the Christ, Ele é o Cristo, Son of the living God. o Filho do Deus vivo. Here's what he said. You believe that? Ele disse, se tu crês isto, Then I make this promise. então eu faço esta I'm going to promessa. build my church Eu edificarei a minha igreja. right here, Aqui mesmo. right where the gates of hell are, Aqui na porta do right in the inferno. middle of idolatry. Aqui no meio da I'm going idolatria. to upset and uproot all this idolatry. Eu vou transformar esta idolatria. Vai cair diante da igreja. We live in a day Nós vivemos em dias that we had better confront the idols que nós temos que confrontar os ídolos. that men build. Os ídolos que os homens edificaram. Because he said, in the middle, Porque ele diz que no meio you got to lay aside your weight, você tem que deixar de lado o peso. and the sins that would entangle you. E os pecados que estão tenazmente assediam. See, he knew the disciples would be entangled Ele sabia que os discípulos ficariam tudo complicado por if causa they do didn't pecado. understand who he was. Se não entendessem quem ele era. Can I give you, let me just tell you a few things that I see people get entangled by today. Eu quero contar algumas coisas que eu tenho visto que tem atrapalhado a vida. I'll tell you in America, Mas nos Estados Unidos, talvez não no Brasil, mas nos Estados you Unidos, understand? quem está dentro? I don't want to come too heavy, it's not too heavy.
Não estou pregando duro demais, né? Tá tudo bem. Eu preciso ficar até quinta, então não posso atrapalhar. Está pronto? Leaders today, if we're not careful, Os líderes hoje em dia, se não tiverem cuidados, will get entangled by compromise. podem realmente se enredar através da mistura. There is such pressure Há tanta pressão to compromise. para comprometer as suas fé, os seus princípios. We live in a time Nós vivemos em dias of religious mixture. de mistura religiosa. They call it syncretism. Chama-se sincretismo. You take a little bit of this religion, Você pega um pouquinho and desta a little bit of religião, that religion, um pouquinho daquela and a religião, little bit of this um philosophy, pouquinho desta and a little filosofia, bit of that um philosophy, pouquinho daquela and a filosofia, little bit of that belief. um pouquinho daquela crença. You throw it into a bowl, Você joga you dentro, mix it all up, mistura tudo aí. and it's called the cultural religion. Chama-se a religião cultural. Compromise. É o compromisso, é a mistura. Now, James 1:8 says this. Mas Tiago 1,8 diz: A double-minded man o homem de mente dobre is unstable in all é his ways. instável em todos os seus caminhos. That word double-minded Aquela palavra de mente dobre means two minds. significa duas mentes. You have a worldly mind, Você tem uma mente and you mundana have a e spiritual tem uma mind. mente espiritual. You're thinking in two different Está directions. pensando em duas direções. We sang that song tonight. Nós Spirit cantamos: lead me upon the waters. Senhor, guia-me sobre as águas. Peter, remember Peter Lembra Pedro walking on the water? andando sobre as águas? Jesus said, "Why do you doubt?" Jesus, por que duvidas? Right? Remember, he saw the waves and began to Quando sink. ele viu aquelas ondas subindo, por que duvidaste? The word doubt A palavra is dúvida the same word that's used here. é a mesma palavra que se usa aqui. Significa dois. Peter, Pedro, you came to a place você chegou numa bifurcação. where two roads intersected. Uma bifurcação de dois caminhos. You were at the natural and the supernatural. Você está entre o natural e o You sobrenatural. chose the natural Você escolheu o natural. and you sunk beneath the wave. Começou a se afundar debaixo das ondas. A double-minded man Porque o homem de mente dobre stands at a juncture, está exatamente numa encruzilhada natural and spiritual. entre natural e espiritual. And if you don't choose the spiritual, E se não escolher o you're espiritual, going to sink beneath the wave. você vai se afundar debaixo das ondas. Let me read you another translation. Eu vou ler outra tradução disso aí. James 1:8 from the voice. Tiago 1,8, mas da tradução à voz. This is powerful. Listen. Isso é poderoso. Escuta. Double-minded man. Ready? Sobre um homem de mente dobre. I'll read you a quote. The splinter of divided loyalty. The splinter of divided loyalty A ferpa da lealdade dividida shatters your compass, breaks quebra a sua bússola, obrigado, and leaves you dizzy and confused. e te mantém tonto e confuso. How many leaders are dizzy and confused? Quantos líderes estão tontos e confusos? How much twisting of the scripture do we see? Tanta escritura que está sendo realmente pervertida. I don't know what it's like here, but in America, Eu não sei aqui, mas na you América get more and more scholars and leaders nós temos cada vez mais homens eruditos e líderes that are embracing homosexuality. que estão abraçando o homossexualismo. We're getting more and more sermons Nós estamos tendo cada vez mais sermões that are 99% stories que são 99% and 1% Bible. contos, histórias e 1% da Bíblia. Let me read you Job 8:2. Job 8:2 says, Jó 8, versículo 2. "How long will you talk? Quanto tempo você vai Keep saying falar nothing. e continuar a dizer nada? How long will you talk? Há quanto tempo você vai continuar a Keep saying falar nothing." e não falar nada? Não dizer nada. See, the church is the called out ones. A igreja são as pessoas chamadas para fora. If we're not careful today, Se não tomarmos we cuidado don't understand who Jesus is e não compreendermos quem é Jesus, and who the church is. quem que a igreja é, There are forces existem forças that want to make the church just like the world. que querem transformar a igreja como o mundo. Listen, one of the marks of the last days Uma das marcas dos últimos is dias people have itching ears. é que as pessoas terão realmente And coceira they're nos going to find ouvidos. preachers E eles vão querer pregadores that are going to approve of their lifestyle. que vão aprovar a sua maneira de viver. And I heard a lot of well-spoken people
E eu vi muitas pessoas bem intencionadas, bem votadas, The church has to be attractional. dizendo que a igreja tem que atrair as And pessoas. people need to feel comfortable. E as pessoas precisam se sentir à vontade na igreja. Well, listen, I think you can have a comfortable chair. Acho que pode ter até uma poltrona I think you should have confortável. nice lights. Pode ter até uma iluminação I think you boa. should have air conditioning. Eu acho que ar-condicionado I também. think you should speak intelligently. Acho que ele devia falar de uma forma But I think you inteligente. better proclaim the gospel. Mas precisa proclamar o Evangelho. I think when the gospel is proclaimed, Eu creio que quando o Evangelho é something will proclamado, happen. algo vai acontecer. The word that Jesus used to describe us A palavra que Jesus usou para nos descrever a igreja is called out once. é chamados, os You were chamados para called fora. out of sin. Fomos chamados para fora do You pecado. were called out of Fomos darkness chamados para fora da to cidade. walk in His marvelous light. Para andar na sua luz You maravilhosa. are different. Nós somos You are diferentes. God's chosen special Somos people. o povo especial escolhido por Deus. The world knows that. O mundo já sabe disso. Let me read you this quote. Eu quero ler mais uma citação. We seem to have a real horror of being different. Parece que a gente tem horror de ser diferente. Hence, all of our attempts and endeavors to popularize the church. Será que todas as nossas tentativas e esforços para popularizar a igreja, To make it appeal to people. para fazer com que ela seja atraente para as pessoas, But the world expects the Christian to be different mas o mundo já espera que o cristão seja diferente. and wants them for something different. E o mundo olha para o cristão procurando algo And diferente. therein it shows an insight into the life E aí, então, mostra uma percepção para a vida. that regular churchgoers often lack. Que muitas vezes a média daqueles que frequentam a igreja perde. Now listen to this. If a person feels at home Se uma pessoa se sente à in vontade any church em qualquer igreja, without believing in Christ sem crer em Cristo as a personal Savior, como Salvador pessoal, then that church is no church at all. então aquela igreja não é But a igreja place of nenhuma, entertainment. mas sim um lugar de Or a social entretenimento ou clube social. Martin Lloyd Jones. Come on, say amen. Martin Lloyd Jones. Preach the gospel. Pregar o evangelho. Preach the gospel. Pregar o evangelho. Don't get entangled by compromise. Não se enreda pela mistura. Why do we get entangled by compromise? Enredado Because of another entanglement. é outra maneira de se enredar. Compromise comes from the entanglement of idolatry. Esta mistura de se comprometer seus valores vem através de ser enredado pela When I idolatria. say idolatry, Quando eu falo idolatria, I mean success, eu me refiro ao sucesso, ministry success. ao sucesso do ministério. It's idolatry. Isto é idolatria, The focus on numbers, porque o foco está the nos focus números, on money, no dinheiro, the focus on buildings. o foco está nos prédios. Well, how many are running there, brother? How many are running? How much money are you taking in? Quanta gente você já tendo nos How many buildings you got? quantos membros, quantos prédios, quanto dinheiro está entrando? God doesn't care about your building. Deus não está nem por aí com o seu prédio. He didn't call you Ele não to build numbers. para levantar grandes números. He called you to love and reach people. Ele te chamou para amar e ganhar almas. Listen, we think we're so high. Achamos que somos os You think melhores. you can do it? Você acha que pode? You can't do it without him. Sem ele, nada é feito. You know, we preach about city revival. Nós pregamos sobre avivamento na cidade. Avivamento na cidade There's a inteira. city revival in the Bible. A Bíblia fala de um It's in the book avivamento of Jonah. no livro de Jonas. A whole city comes to Uma God. cidade inteira vem para os pés do Senhor. And the preacher had a bad attitude. Mas o pregador tinha uma atitude e uma disposição terrível. He had no faith. Ele não tinha He nenhuma didn't want fé. to go there. Ele nem queria ir para lá. Yet 40 days you're all going to perish. Daqui 40 dias todo mundo You're vai all going to perecer. hell. Todo mundo vai para o 40 inferno. days. Daqui 40 And dias. you deserve it. E vocês merecem isso aí. Next thing he knows, É a próxima coisa que ele está they vendo. all repent. Todos eles se And he's arrependem. got a city revival. E ele tem um avivamento na It's cidade. God that brings revival. Porque é Deus que traz o We avivamento. don't, we don't make an idol out of success. Nós não podemos fazer o ídolo do Do sucesso. not idolize numbers. Nunca façam dos números o ídolo. People get obsessed with numbers. Muita gente fica obcecada com números. I was at a conference a while back. Eu estive numa conferência há pouco tempo. I was with Joyce Meyer. Eu estava com Joyce I Meyer. love Joyce Meyer. Eu She's awesome. gosto muito da Joyce Meyer. She said this week Ela disse, essa semana, I
I was with 3 different pastors. Estive com 3 pastores. Each one of them E ele é um deles. had the largest church in America. Que tinha a igreja maior da América. Hã? Cada um disse que tinha a maior igreja da América. All 3. Todos os 3. Listen. Agora escute. When something becomes so important to you Quando algo se torna tão importante em você, that it drives your behavior que isto impulsiona o seu comportamento and commands your emotions, e ordena as suas emoções, you are worshiping. você passou a idolatrar. I have to grow. Aí eu preciso crescer. No, you don't. Não, You have to preach the gospel. você precisa pregar o evangelho. And God will send you grow. Deus vai mandar No, você you have to love people. Você tem que amar as And God pessoas will cause the church to e grow. Deus vai fazer a igreja crescer. Anything else is idolatry. Tudo a mais é Here's the thing idolatria. with idolatry, right? O que tem a ver com a idolatria? Listen very carefully. Listen Escute very bem. carefully. I'm telling you this from years of experience. De anos de experiência, estou contando. When you make growth an idol, Quando você faz do crescimento um ídolo, and you take your eyes off Jesus, what you have to do tira o foco da pessoa de Jesus is not do it His way. e não fazer da maneira You dele. got to try other ways Você precisa experimentar outros meios, então, because you got to grow. porque tem que Or you got crescer. to get money. Ou pegar grana. Idolatry, listen, first disappoints, Olha, idolatria, primeiramente decepciona and then it disfigures. e depois desfigura, descaracteriza. See, something breaks inside of you, Alguma coisa dentro de você passa a ruir and then you change. e você não. So they knew that. Ele conhecia. Então, started. Grace. Ele começou bem. O que aconteceu com ele? Not the same person. Não é mais a mesma pessoa. That lady, E aquela mulher, that church, aquela igreja. they're marked. What happened? O que aconteceu? O que maculou aquela obra? They took their eyes off Jesus Porque tiraram a sua vista de Jesus and they put it on numbers, e colocaram nos números, or they put it on fame, em coisas, or they ou put it fama, on money. ou dinheiro. First Corinthians 1:17 was. 1 Coríntios 1,17. God didn't send me out to collect the following for myself. God didn't send Deus me não out. me mandou para colecionar uns seguidores para mim mesmo, For myself, para mim mesmo, but to preach the message of what He has done, mas pregar sim a mensagem daquilo que Ele tem feito, collecting a following for Him. Reunindo os seguidores dele. And He didn't send me to do with a lot of fancy rhetoric of my own, E Ele não me mandou para fazer isto com grande retórica da minha parte, lest the powerful action at the center, para não acontecer que a poderosa ação que está no Christ centro on the de cross. tudo, Cristo na cruz, be trivialized in the mere seja word. trivializado em meras palavras. You know, an old Scottish pastor used to train his young Bible college students. Velho pastor escocês treinava seus estudantes, He wrote a letter to one of his young students. e escreveu para um dos seus alunos jovens. He said, I know the pride of your heart, Ele diz: eu conheço o orgulho do teu coração, and I know you feel mortified when your congregation is small. e eu sei que você está com terror que a sua igreja é tão pequena In comparison with those around you. em comparação com tantas But igrejas. assure yourself on the word of an old man Mas pode ter certeza, pela palavra de um homem mais that experimentado when e you velho, come to give an account of them to the Lord Jesus Christ, when you come to give an account of them, quando você preste contas desse teu povo diante do Senhor the Jesus Lord Cristo, Jesus, ao Senhor Jesus at the Cristo, judgment seat, no julgamento final, you'll think you've had enough. você vai achar lá que eu tive realmente pessoas suficientes. Love those that God sent. Amem as pessoas que Deus mandou para você. Pray for those that God is calling you to reach. Ore por aquelas pessoas que Deus te mandou trazer, Care alcançar. for those that God places in. Cuida daquelas pessoas que Deus coloca debaixo dos seus cuidados. The last thing that we get E a última coisa que eu quero citar. tangled by is neediness. E muitas vezes ficamos enredados por causa da So many carência. leaders entangled, stuck in the middle by neediness. Muitos são líderes que estão no meio da carreira enredados por causa da Or we carência. say insecurity. Ou pode ser insegurança. See, insecurity shows up this way. Porque a insegurança aparece da seguinte I need to forma: be respected.
eu preciso ser respeitado. I need to be honored. Eu preciso ser honrado. Insecurity finds its security in accomplishments. A insegurança se acha segura através de realizações. So you end up competing with other people. Então você acaba se competindo com outras pessoas. And you look down on people that are less or have less than you. E você começa a desprezar aquelas pessoas que menosprezar aqueles que têm menos que você. When you're insecure, Quando você está inseguro, you won't delegate. você não vai delegar, You won't share ministry. você não vai compartilhar You o seu might ministério. manage things. Você vai querer gerenciar tudo. It usually leads to manipulation and misuse of people. E normalmente isso leva a manipulação e abuso das pessoas. Insecure people put up facades. Facades. As pessoas inseguras colocam uma fachada. No one gets close. Ninguém pode chegar perto de mim, Because their identity porque a sua identidade is in what they do está naquilo que and fazem what they have ou o que têm, instead of in Christ. ao invés de Cristo. Our identity, folks, A nossa identidade, gente, must be fully in Jesus tem que Christ. estar totalmente em Jesus Cristo. When you understand the gospel, Quando nós entendemos o Evangelho, you and I as leaders better understand the gospel. nós como líderes precisamos entender o Evangelho. Jesus comes and says, Jesus vem e diz: I love you eu amo você, just as you are. como você é. I call you Eu chamo você, just as you are. como você é. You are accepted Você é aceito in the beloved. e amado, e no You are amado. precious to me Você é precioso and honored, e honrado, and I love you. e eu te amo. And we look at our little ministry. E nós olhamos para o nosso We're reaching 100 people. pequeno ministério. I look at the guy that's got 1,000. Temos só 100 pessoas e tem aquele cara lá que tem 1000. You know what God said? Sabe o que Deus diz? Proud. Aí eu tenho orgulho de você. You want to know what? Sabe por quê? I gave you that. Porque eu te dei aquele ministério. I called you. Eu chamei você. Why do we get in the middle Por que quando estamos no meio? and we forget that He's the one that started the E race? é Ele que começou a carreira. If you started on your own, Se você tivesse começado sozinho, come and have a talk with Pastor Mike before this conference. então vem falar com o pastor Miguel antes de Because you're not terminar. going to make it. Porque você não vai conseguir chegar no fim. But if indeed He's called you, Mas se em verdade Ele te you chamou heard His e voice, você ouviu a voz dele and you started e running, você começou a correr, He gave you that. Ele te deu esse ministério. Proud of you. Ele tem orgulho de você. Listen, even Jesus Himself, Até Jesus mesmo, at the end, no final, they all forsook Him. They all forsook Him. todo mundo abandonou, todos abandonaram. Paul, at the end of his ministry, Paulo, no final do seu ministério, had nobody. não tinha mais ninguém. We would say they were failures. If you were living to that, Paul was what a failure that guy is. Muitos teriam dito de Paulo, que fracasso, o homem fracassou. What do you do? O que se faz? What would I do? 34 years of O ministry. que eu faria depois de 34 anos de God ministério? pulls me out of the business world. Deus me tira do mundo Tells me to de negócios pastor a church. e me diz, pastoreia a The igreja. church grows. A igreja cresce. I love those people. Eu amo aquele They povo. love me. Eles me amam. Then God says, turn it over. Agora Deus diz, agora entrega. I turn it over to my son, Eu entreguei para meu filho. and I got to walk away. Eu tenho que me afastar agora. If my identity was in the church, Se a minha identidade estivesse my na igreja, identity was in what I did, ou naquilo que eu fiz, I would be a miserable person eu right now. seria agora um homem miserável. But my identity is not in what I do. Mas a minha identidade não está no My que eu faço. identity is in Christ. A minha identidade está em Cristo. Come on. You are not defined Você não se define. by how many people are in your church. Quantas pessoas estão na tua You are igreja? not defined by how many miracles you have. Você não se define por quantos milagres que você tem. You are defined in Jesus Christ. A definição da tua vida está em As He Cristo loves Jesus. you. Porque Ele te ama. He is with you. Ele está contigo. He has called you. Ele te chamou. Don't get lost in the middle. Não se perca no meio, viu, gente? All right? Amém? Guys, got 5 more minutes. We'll finish. Mais 5 minutos. Number 3, let's focus on finishing. Número 3. Vamos focar e terminar aqui. If you listen, what I'm telling you. Se você escutar o que Get eu out of the estou dizendo, middle. Get out of the middle. saia do meio, saia do meio. Let's focus on finishing. Vamos focar e Listen terminar. to what Paul said. I'll just quote it. Vamos citar o Paulo. Here's what he said. Ele falou: I fought the good fight. combati o bom combate, Right? I've kept the faith. guardei a fé I finished the race. e concluí a carreira. I fought the fight. Combati o bom I kept combate, the faith. guardei a fé I finished the race. e concluí a carreira. I want to fight my fight. Eu quero combater I a want to combate. keep my faith. Eu quero guardar I a want to fé. finish my Eu race. quero concluir a Now, carreira. listen carefully now. Watch as we end. Agora veja, How many want to finish your race? quantos querem concluir a carreira? Here's what it says. Listen carefully. Here's what it says. O que diz? Listen. Here's what the writer of Hebrews said. O que o escritor aos Hebreus que ele falou. Let us run. Então corramos, Plural. plural,
You don't run alone. Ninguém corre sozinho. You will not make it to the end alone. Você nunca vai chegar no final sozinho. You got to learn to run with the people around you. Tem que aprender a correr junto com as We pessoas. thank God for MFI. Nós agradecemos a I Deus pelo thank NFI. God for brothers and sisters around me. Eu agradeço a Deus pelos I homens thank e God mulheres ao meu redor. That if I trip Porque se eu and I escorregar, fall, se eu tropeçar e my cair, brother's going to pick me o up. meu irmão vai me levantar. I thank God for conferences Eu agradeço a Deus pelas where conferências, God will speak to me onde Deus vai falar and comigo. pick me back Ele up. vai me levantar de novo. Come on, thank God that there's going to be somebody there that cares about you. Ó, graças a Deus que alguém está para te ajudar. Let us run, Vamos correr. right? Let us run. Vamos então correr. I'll tell you one more thing I'll tell you two more things you better run with. Eu quero Let contar us run. duas coisas com que você deve correr. Vamos correr. You run with the people around you, Você corre com as pessoas ao seu redor, but you also run mas você também corre with the cloud of witnesses. com uma nuvem de testemunho. You're surrounded. Nós estamos sendo You know rodeados. what I learned? Sabe o que aprendi? People either focus on the crowd Ou as pessoas focam na multidão, or on culture na cultura, or on the cloud. ou na nuvem. You know where my eyes are? Sabe onde estão os meus olhos? I'm running with the cloud. Eu estou correndo com a nuvem. There's a whole history behind it Porque tem toda uma história com a of nuvem. witnesses. De testemunhas. The cloud of witnesses. Uma nuvem de testemunhas. Say witness. Diga comigo, testemunho. Say it. Testemunho. Diga. Go to witnesses. Sabe que uma testemunha, The Greek word a palavra grega is martyr. é mártir. Somebody who paid a price. Alguém que pagou o preço. A witness Uma testemunha is someone who saw or experienced something é alguém que viu ou First hand. experimentou de primeira mão. and they can testify about it in court. Então, ele pode ir diante do juiz prestar depoimento. And what the Bible is telling us E o que a Bíblia diz? is you look back to the Hebrews 11 faith chapter. Que você olha para o capítulo 11 de Hebreus, lá And no you- capítulo da fé. You've got a list of witnesses E você tem toda uma lista de testemunhas that are talking to you and I today. que estão falando conosco hoje. They're talking to us. Estão falando com a gente. Don't get confused. Não se confunda. Listen to the witnesses. Escuta e vem nas Run testemunhas. with the witnesses. Corra com as Run testemunhas. with the people that experience Corra firsthand. com as pessoas que Run with experimentaram em Abraham. primeira mão. Run with Abraham, Abraão, por a exemplo. witness that tells us, Uma testemunha challenge people que lança to desafio forsake everything and follow him. para abandonar tudo e seguir o Has it Senhor. changed today? Será que mudou hoje? Não. Challenge people. Esse é um desafio ainda. Forsake everything. Abandonar tudo, Take up your cross. tomar a cruz Follow e Jesus. seguir Jesus. Let's run like Moses did. Vamos também correr como Moisés, We have courage para ter coragem to confront demonic para power. confrontar os poderes demoníacos, Courage to confront evil coragem para confrontar and o bring mal deliverance. e para ser libertação. Let's bear the witness of Joshua. Vamos ver o testemunho de Let's take the Josué, people into the que promises of estava God. levando as pessoas para as promessas de Let's Deus. believe for city walls to come down. Vamos crer que as muralhas da cidade Let's vão believe cair. for miracles. Vamos crer por milagres. Let's run with Rahab's witness. Vamos correr com a Read it, testemunha read it. de Raabe. Rahab, Raabe, she was an outsider. ela era uma pessoa de fora, And yet the grace of God, mas assim mesmo a graça de before Deus, we understood grace, ninguém entendia bem a graça. touched her Tocou nela, and transformed her. transformou a vida dela. Let's tell people Vamos contar that no matter how low they've gone in para their as pessoas sin, que não importa quão baixo que desceram no pecado, que Deus ainda ama. that there's no such thing as outsiders Que to não grace. existe para Deus pessoas de That fora. God will receive Que you. Deus pode He receber, will cleanse you. Ele pode limpar, He will forgive Ele you. pode He perdoar, will raise you up. Ele pode levantar. Just like you never sinned. Como se nunca tivesse You know that pecado. Rahab Sair lá, was in the lineage of Jesus Christ. passou a fazer parte da linhagem de Jesus. Rahab was in the lineage of Jesus A Christ. linhagem, a She própria married linhagem. a prince of Israel. E ela casou-se com o príncipe de Israel. Preach. Don't preach culture. Não pregue cultura, gente. Preach from the cloud of God. Pregue pela nuvem de testemunho. And finally, let's run with E Jesus. finalmente, vamos correr com Jesus. His hands will come upon your A hands. sua mão virá sobre a tua mão. He shall never give up on you. E ele diz: Eu nunca vou We're going largar to finish você. this thing. Nós vamos We're terminar. going to finish this thing. Come on. Nós vamos terminar We're going to juntos. finish this thing. Vamos terminar juntos. Hallelujah. Come on. Let's shout a victory now. Aleluia. Hallelujah. Let me read you a story. Eu vou ler, contar uma história. The story is
A história chama-se Nunca Pare de Correr. And then I want to pray for you. Daí eu quero orar com vocês. Don't stop running. Nunca parem de correr. In 1983, Em 1983, Australia hosted an ultra marathon. Na Austrália, eles tiveram ultramaratona. 573-mile foot race from Sydney to Melbourne. Era uma corrida de 573,7 milhas a pé de Sydney a Melbourne. It takes days to run, Esta corrida leva muitos dias para correr. and professional runners come from all over the world to participate. E atletas profissionais do mundo inteiro participam. True story. É verídico essa. Shortly before the race began, Logo antes de começar a corrida, a 61-year-old sheep herder pastor de ovelhas de 61 anos de named idade, Cliff Young, chamado Cliff Young, wearing overalls and galoshes over his boots, usando calça de brim e umas botas, walked up to the registration table and asked for a number to race. chegou na mesa de inscrição e pediu realmente número para ele entrar na corrida. They thought it was a joke, so they started to laugh. E eles acharam que era uma piada e começaram They said, "No, I really want to run." a rir na cara dele. Diz, não, eu quero realmente. Well, they pinned the number on him. They were laughing hysterically. Eles escolheram o número para ele, mas estavam Now watch. rindo à toa. He walks over to start the race. Ele começa onde está o início da He's corrida. got his overalls on. Ele está com aquelas calças jeans. A 570-some-mile race. E ele aquele tipo de fazendeiro, sabe? These Aquelas guys come with calças. all the best running gear. Todos os outros corredores They're estavam com laughing. Look aquela. at this idiot. Todos com vestido Race propriamente, mas race ele start. tão diferente. Eu começo a These corrida. guys are gone. Todos os outros somem de vista. Here comes Cliff. E aí vem o Cliff. They're laughing hysterically. E todo mundo estava rindo. Tirando o sarro dele. People yell, "Get that fool off the track." E muitos gritaram, tira aquele louco da pista. He didn't even run like a runner. Porque ele nem sabe correr direito. 5 days, 5 dias, 14 hours, 14 and 4 horas minutes later, e 4 minutos mais Cliff tarde. Young shuffled across the finish line O Cliff Young passou a linha da chegada of the ultra marathon. do ultramaratona. He had won the race. Ele ganhou a corrida. Wait, he didn't win it by a nose, Ele não ganhou apenas por with the second guy right behind him. com o segundo cara logo atrás. He didn't even win it by a matter of minutes or even an hour or two. Não era nem em questão de minutos This is ou a true horas. story. É verídico. The second place runner O que chegou em segundo lugar era um corredor profissional. was 9 hours and 56 minutes behind him. Chegou 9 horas e 56 minutos depois do Cliff. Cliff Young Cliff Young had set a new record estabeleceu um novo for the recorde ultra marathon. da ultramaratona. They said, "What's your secret?" E perguntaram qual o seu segredo. The secret was O segredo era he never stopped ele running. nunca parou de correr. Nobody told him. Ninguém falou para He ele had to stop and sleep. que tinha que parar para dormir. Old Cliff just kept on running Ele só ficava for correndo 5 days, 5 dias. and he finished 10 hours ahead of everybody else. Ele chegou quase 10 horas antes dos The outros. race is not to the swift. Olha, a corrida não é para os ligeiros. You know what? People may laugh at you. Talvez os They may outros say, "Look at that. Look tirem at sarro. that. Look at that. Talvez shirt. tirem Look sarro. at that shirt. Olha aquela igreja, olha aquele. They laugh. The big Olha church. aquele The ministério. people with all the right stuff, they're laughing. Look at Todo mundo fazem as coisas certas. Keep on running. I'm not going to Corre, stop. gente, corre. I'm not going to stop. You know We're what? going to finish this thing.